E aí, pessoal, vamos continuar explorando o texto 2, Bíblia. Desta vez nós vamos trabalhar um pouquinho de matemática. Vamos ver o sistema de numeração decimal. O que é isso? Como é que a gente escreve os números, né? A gente tinha lido isso daqui, ó. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. São mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Olha, tá aqui em vermelho, 6 bilhões. Como é que a gente escreve 6 bilhões? Que quantidade é essa? É maior que milhão? É maior do que 100? Que número é esse? É o que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Olha aqui, em amarelinho está destacado o que a gente já conhece agora, que a gente sabe que são as aspas. Só que aqui as aspas têm uma outra função. Não é de dizer que está escrito mais ou menos, não é bem a palavra certa. Esse texto aqui, esse trecho de texto, foi retirado do nosso texto 2 da apostila da EJA, não foi? Então, quando eu copio um trecho de um jornal, quando eu copio a fala de alguém, quando eu copio um trecho de um livro, quando eu faço cópia de alguma coisa, né, eu coloco essa coisa entre aspas. Então, no início eu coloco aspas e no final aqui eu coloco aspas, para dizer o seguinte: olha, isso daqui foi copiado de algum lugar. E aí, né, eu tenho que dizer que lugar foi esse. Então, entre parênteses aqui, ó, vou colocar de azulzinho, aqui um parênteses, tá vendo? No meio dos parênteses eu escrevo de onde é que foi que eu tirei esse texto. Neste caso nosso foi, ó, retirado do texto 2, apostila EJA 2020, Escola Municipal Francisco Bressan de Azevedo. Por que a gente faz isso? Porque se alguém quiser conferir, que coisa interessante, será que tem mais coisas lá? De onde é que foi tirado? Será que foi jornal? De onde é que veio essa informação? Né? A pessoa pode conferir, ela sabe de onde foi retirado aquele texto. Né? Prosseguindo. No princípio, gente, para contar e para registrar as contagens, as pessoas usavam fazer marcas em ossos, marcas em madeira, nós em cordas, pedrinha, conchinha, o que tinha. Quando era uma quantidade pequena, isso dava certo, mas aos poucos as pessoas foram notando que para quantidades maiores isso não ficava muito prático. Veja só essa situação. Nós temos um pastor aqui e ele fala: olha, para cada ovelha que sai para pastar, coloca uma pedra no saquinho. Então, cada ovelhinha correspondia a uma pedra. E no final do dia, o que ele fazia? Para cada ovelha que volta no final do dia, retira uma pedra do saquinho. Se sobrasse alguma pedra aqui dentro, ele saberia que uma ovelha se perdeu. Então, ele teria que fechar as ovelhas no aprisco e sair buscando a outra, não é? Ok, enquanto ele tem poucas ovelhinhas, mas vamos fingir que ele tem 1.000, 2.000, 10.000 ovelhas. Ele vai catar 10.000 pedras, né? Então fica uma coisa pouco prática. Até chegar à forma que hoje a gente escreve os numerais, foi um custo, foram anos e anos e anos, foram muitas cabeças pensando, muitas formas de escrever números. Os egípcios tinham uma, os maias tinham outra, os fenícios tinham outra. Os romanos inventaram outra, que a gente até, por sinal, usa até hoje em alguns relógios, por exemplo, capítulo de livro, enfim. Até chegar na forma que a gente usa hoje, nos algarismos que a gente usa, foi muito tempo. Então, esse sistema que a gente usa para escrever os numerais, hoje em dia, chama-se sistema de numeração decimal. Preciso que vocês decorem isso? De jeito nenhum. Eu preciso que vocês entendam alguns princípios, algumas lógicas, algumas fórmulas, vamos dizer assim, desse sistema, né? Então, vamos começar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso mais ficar catando pedrinha. Por quê? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, com apenas estes símbolos aqui, né, que a gente chama de algarismos, né, eu posso escrever qualquer número. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
com esses sinais aqui, com estes símbolos, eu escrevo qualquer. Ana, você escreve 6 bilhões usando só isso daqui? Sim, usando só 2 algarismos, inclusive, tá? 2 sinaizinhos aqui que eu vou aproveitar para escrever 6 bilhões. Vamos chegar lá. Bom, como isso é possível, né? É possível porque o valor de cada algarismo, olha só, o valor do algarismo depende da posição em que ele está. Então, a gente chama nossos algarismos de hindu-arábico, né? Tem contribuição dos indianos e tem contribuição dos árabes. Olha só a inteligência, gente. Esse número aqui, ó, esse algarismo aqui, né, tá sozinho, só ele. Então, isso daqui, o 1, significa só isso daqui. Vamos imaginar que fosse pessoa. É isso daqui. Isto é igual a isto. Agora, observa, se eu avanço um pouquinho, se eu jogo esse 1 um pouquinho mais para a esquerda, né, uma casinha para a esquerda, olha só. E aí eu coloquei o 0 aqui para mostrar que ele não está nesse lugar. Ele está aqui, um pouquinho mais para frente, né? Isso daqui já vira o quê? O valor dele, ele passa a valer 10. É o mesmo 1. Mas como ele está, né, na segunda casinha, vamos chamar assim, na segunda ordem, né, ele vale mais do que esse daqui. Ele vale 10. Ele vale isso daqui tudo. Olha, continua maravilha, hein? O valor do algarismo depende da posição em que ele está. E se eu não colocar aqui e jogar esse 1 um pouquinho mais para a esquerda, mais uma casinha para a esquerda, ó, o que vai acontecer? Esse 1 aqui vai valer tudo isso daqui. Ele vai valer 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Esse 1, ele vale 100. Vamos ver outro exemplo. Olha só, esse 2, colocado aqui sozinho, ele vale isso daqui, ó. Por exemplo, 2 pessoas. Agora, olha, eu vou jogar o 2 um pouquinho mais para a esquerda. Eu não vou deixá-lo aqui onde ele estava. Vou botar até um 0 aqui para guardar esse espaço, para não me confundir. E vou colocar esse 2 aqui, ó. Agora, esse 2 vale quanto? Esse 2 vale 2 conjuntos de 10. 10 mais 10 é o quê? 20. Agora eu vou jogar ele um pouquinho mais para a esquerda. Olha só, não vai estar nessa primeira casa, nem nessa segunda casa, ele vai estar aqui na terceira. O que acontece então? Então, agora, ele vai valer 2 conjuntos de 100. 100 mais 100, 200. Então, esse número aqui, sozinho, vale 2. Ele nesta posição vale 20 e ele nesta posição já valeu 100. Então, olha só, o valor do algarismo depende da posição em que ele está. É por isso que é possível escrever qualquer numeral usando só esses 10 algarismos, esses 10 sinais. Né? Outra coisa interessante da nossa forma de escrever os números é o seguinte: cada posição recebe um nome. E olha só, esse nome diz o quanto que vai valer cada algarismo. O algarismo que tiver nele. É como se eu separasse uma caixinha e falasse, aqui eu vou colocar só as notas de R$1, aqui todas as notas de 10, aqui todas as notas de 100, como se eu fosse separando. Então, se está aqui, é porque é 100, se está aqui, é porque é 10, se está aqui, é porque é 1. Né? Então, isso facilita muito a gente. Né? Isso é que permite a gente escrever números muito grandes de uma forma econômica. Bom, olha só. Então, aqui, ó, a gente lê assim, ó, da esquerda para a direita, né? Então, olha só, 2, 20, 200. Mas como é que eu formo o número? Vamos lá, eu começo aqui da ordem mais baixa, né? A mais de valor menor, que são as unidades. Depois aqui, valor maior,
valor maior. À medida que eu vou andando aqui assim para a esquerda, ó, o valor vai aumentando. É o que a gente vai ver agora. Então veja só, nessa primeira casa, na primeira ordem, né, a gente chama de ordem das unidades. Olha só, vou destacar o nome aqui, unidade, quer ver? Unidades. A casa, a ordem, já me dá a dica. Ó, cada coisa que tiver aqui vale 1. Então, se eu tenho um número 1 aqui, é 1. Se eu tenho o número 2, significa 1 mais 1, 2. Né? Na segunda ordem, olha, que eu chamo de dezena. Olha a dica aqui no nome, gente. Dezena, 10. Estão os conjuntos de 10. Cada numeral que tiver aqui, ele está me mostrando conjuntos de 10. Então, se tem o número 1, é um conjunto de 10. Se tem o número 2 aqui, são 2 conjuntos de 10, que é 20. Se tem o número 3, são 3 conjuntos de 10, que é 30. Tá confuso? Não estressa. A gente vai entender até o final, tá bom? Bom, na terceira ordem, o que a gente tem? A gente tem as centenas. Olha aqui, no nome aqui, centenas, no nome da casa, no nome da ordem, né, que é a palavra certa em matemática. A gente não fala casa, a gente fala ordem. Né? No nome aqui da terceira ordem, ela chama centenas. Estão os conjuntos de 100. Então, olha aqui. 1. Se tiver aqui na segunda ordem, ele já vale 10. Se tiver aqui na segunda ordem, esse 1 já vai valer 100. Vamos continuar. Bom, então tá aqui, olha. Unidades são os conjuntos de 1. Dezena, conjunto de 10. Centenas, conjunto de 100. Só que eu posso ir acrescentando mais ordens. Então, olha só. Na quarta ordem, lembra que eu falei? A gente lê assim. Mas a gente vai montando o número daqui das unidades para cá. Né? Bom, olha só. Na quarta ordem eu tenho o quê? As unidades, ó, unidades do quê? De milhar, de 1000. Eu tenho 1.000. São os conjuntos de 1.000. Tudo que tiver aqui vai mostrar. Se tiver o número 2, significa que eu tenho 2 conjuntos de 1000, 2000. Se tiver o número 6, significa que eu tenho 6 conjuntos de 1000, 6000 e assim por diante. Na quinta ordem, que está aqui, ó, eu tenho o quê? As dezenas, ó, 10 dezenas de milhar. Quanto que vale o número que tiver na dezena de milhar? 10.000. Então, se é o número 1, vale 10.000. Se é o número 2, vale 2 conjuntos de 10.000. 10.000 mais 10.000, 20.000. Centenas de milhar é a próxima ordem. São 100.000. Então, observa, dependendo da posição, é o que a gente falou, dependendo da posição, o algarismo vai ter um valor. Né? E cada posição recebe um nome. Aqui eu tenho unidade de milhar, aqui eu tenho 1 está na dezena, aqui eu tenho 1 está na centena, aqui o 1 está na unidade de milhar, aqui o 1 já foi para a dezena de milhar, aqui o 1 está na centena de milhar. Quanto que vale esse daqui? 1. E aqui? 10. E aqui? 100. E aqui? 1000. Aqui? 10.000. E aqui? 100.000. Mas pensa que é só isso? Ainda falta para a gente chegar em bilhões, nos 6 bilhões, ainda falta mais uma classe. A classe dos milhões. Vocês perceberam que a gente faz assim, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E agora nós vamos para unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. Cada conjuntinho aqui de unidade, dezena, centena, a gente chama de classe. Ana do céu, preciso gravar isso? Não, precisa entender só, tá? E se não entender neste vídeo, não preocupa, vai ter outros, né? A gente vai ter tempo para entender e quando a gente tiver na nossa aula presencial, se Deus quiser, vai ser em breve, né? A gente vai trabalhar isso até todo mundo entender e não ter dúvida nenhuma, tá bom? Bom, então olha só, unidade, dezena, centena, formou a classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, formou a classe dos milhares.
unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, formou a classe dos milhões. E olha, sempre observa o que está escrito e o nome, tá? Presta bem atenção, que isso dá dica, ó. 1 milhão. Então, cada algarismo que tiver lá na unidade de milhão vai valer 1 milhão. Se eu tenho o número 2 aqui, vai ser 1 milhão mais 1 milhão, 2 milhões. E se eu tiver o número 4? 1 milhão mais 1 milhão mais 1 milhão mais 1 milhão. 4 milhões. Na casinha, na ordem das dezenas de milhão, ó, eu vou ter, os números lá vão valer o quê? 10 milhões, né? E na casa das centenas de milhão? 100 milhões. Aqui o negócio ficou meio feio. Peraí, deixa eu só arrumar. Vai dar vamos perder tempo, não vamos mexer com isso não. Olha só. 1, 10, 100. 1000, 10 mil, 100 mil. Depois vocês contam zero. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E agora sim, depois da classe dos milhões, ó, unidade simples, milhares, milhões. Aí daqui pra frente eu tô falando em bilhões. Vai ter unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Ana, tem mais coisa? Tem trilhão, unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão. Tem mais coisa? Tem. O conjunto dos numerais, ele é infinito. Então você pode ir acrescentando classe sobre classe sobre classe sobre classe. Ele não tem fim. Se você falar 300 trilhões, eu falo 300 trilhões e 1. Se você falar 399 trilhões, 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 unidades, eu vou falar 1 quatrilhão. Tá vendo? Não tem fim. Mas existe uma lógica e nós vamos aprender isso, tá bom? Então, por enquanto, nós já vimos o quê? Nós já vimos que a gente consegue, com apenas 10 algarismos, escrever qualquer número. Os algarismos são estes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente viu que o valor do algarismo depende da posição em que ele está. A gente está vendo aqui agora que cada posição recebe um nome e esse nome dá para a gente a dica de quanto vale o algarismo, quantos conjuntos, né, que são guardados ali naquele lugar. Agora ficou complicado, eu falei uma besteira. Quanto vale o algarismo que tiver lá dentro, né? Então, olha só. 1, 10, 100. 1000, 10 mil, 100 mil. 1 milhão, 10 milhões, 100 bilhões. 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões. Bom, vocês já devem ter notado que o algarismo 0, né? Olha só, ele é super importante. Por quê? Porque ele vai guardando as casas que estão vazias. Porque senão, como eu saberia se é 1 ou se é 10? Olha só esse exemplo aqui, ó. 6. Vamos ver isso daqui, ó. 6. Do jeito que tá aqui, significa isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tá aqui, ó, para eu dizer, então como é que escreve 60? Eu coloco 6 no lugar das dezenas, que aí são 6 conjuntos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E no lugar das unidades eu ponho 0, para dizer que não tem nada. Assim, ó, acompanha comigo aqui. 0 unidades e 6 dezenas. Se eu não colocasse esse 0 aqui nas unidades, como é que eu saberia que são 6 dezenas? Olha só. Ficaria igualzinho, não é? Então eu coloco o 0 aqui, ó, para mostrar. Está no lugar das dezenas, aqui na segunda ordem. 600. Olha, os 600 são 6 centenas, não é? 6 conjuntos de 100. Então ele vai ficar aqui. As dezenas não tem nada, as unidades não tem nada. Mas imagina, se não tivesse o 0 aqui, ocupando o lugar da unidade, da dezena, da primeira e da segunda ordem, ou como é que eu saberia que isso daqui é 600 e não 60?
e não 6, ia dar confusão, né? Então, o 0, no nosso sistema de numeração, ele tem uma importante função, que é de guardar as casas, né, as ordens que estão vazias, para a gente não confundir, para a gente não perder a posição, onde é que está cada coisa. Então, aqui eu tenho 6, é isso daqui. Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 600, aqui eu tenho 6.000. E aqui eu tenho, ó, aqui é dos milhares, aqui é dos milhões, aqui eu tenho 6 bilhões. 6 bilhões. Olha só. Deixa eu tirar esse 6 daqui. Não está na unidade simples, não é milhares, não é milhões, é unidades de bilhões. Está aqui, ó, bilhões. 6. O restante eu tenho que preencher com zeros, para eu não confundir e achar que isso é só um 6, como este daqui. Quantos zeros que eu usei? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse pontinho aqui, gente, costuma não estar usando muito mais não, tá? Mas eu ainda coloco porque eu acho que facilita muito a leitura. Lembra que era unidade, dezena, centena? Unidade, dezena, centena? Unidade, dezena, centena? Para separar unidade, dezena, centena, cada grupinho, a gente coloca um ponto, porque aí facilita a leitura. Olha, aqui eu sei que é unidade simples. O que vier antes desse ponto aqui, tudo aqui é 1000. Depois aqui, ó, milhão. Daqui para frente, bilhão. Facilita a leitura. Bom, vamos lá. Para encerrar aqui, a população mundial atual é de 7 bilhões. Lembra que a gente falou, olha, dá quase uma Bíblia para cada pessoa, porque são 6 bilhões de Bíblia e são 7 bilhões mais ou menos de pessoas. Eu fui fazer uma pesquisa, né, na Worldometer, né, que é a estatística em tempo real. Então, no dia 26 de fevereiro, às 18 horas e 5 minutos, a gente tinha 7 bilhões, 848 milhões, 601.800 pessoas no mundo. E não para de crescer. Vamos fazer esse número? Olha só, 7 bilhões. Então, eu vou colocá-lo aqui, na classe dos bilhões. 7. 848 milhões. Então, ó, 840, tá vendo que em cada ordem eu coloco um número. E 8 milhões. 601 mil. 600, centenas, né? E 1.000. Eu coloco esse zero aqui, ó, porque senão eu ia confundir com 61, né? E 800. 800 é o 8 conjunto de 100. Então, eu ponho ele aqui nas centenas. 8. E coloco 0, 0 aqui para guardar a posição, né? Então, olha só. Como é que eu escrevo esse número? 7 bilhões 848 milhões 601.800. Ok? Então, hoje é só isso. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho o nosso sistema de numeração. Não fica louco se, eu não entendi, não guardei tudo. Não precisa guardar tudo. Hoje foi uma visão geral, tá bom? Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tem muita coisa pra gente explorar ainda dentro desse texto.